Olá pessoal, estamos dando continuidade às aulas de análise de circuitos. Na aula anterior, falamos sobre as leis de Kirchhoff aplicadas à análise de malhas, e na aula de hoje, falaremos sobre as leis de Kirchhoff aplicadas à análise nodal. A lei das correntes de Kirchhoff diz que a soma das correntes que entram no nó é igual à soma das correntes que saem no nó. Então, para poder fazer essa análise nos nós, é preciso arbitrar o sentido das correntes, nomear os nós e verificar se já conhece tensão em algum desses nós. Por exemplo, nesse circuito. Primeiro, eu arbitrei o sentido das correntes, sendo que você não pode alterar até o final da análise. Depois, identifiquei V1, V2 e V3. E assim percebi que V1 tem exatamente a mesma tensão da fonte, que é 12 volts, e V3, que é exatamente o nó de referência. Uma outra coisa a ser observada é que quando você determina o sentido da corrente, você também determina uma relação dos potenciais. Por exemplo, a corrente elétrica ela está na região de maior potencial para a região de menor potencial. Logo, o potencial de V1 é maior que o potencial de V2, assim como o potencial de V2 é maior que o potencial de V3. Levando isso para a análise nodal, temos que ela é baseada na lei das correntes de Kirchhoff e é válida para circuitos planares e não planares. As etapas são determinar o sentido das correntes, usar a lei das correntes para analisar os nós e usar a lei de Ohm para calcular as correntes, sendo que I é V sobre R. Porém, esse V é a diferença de potencial que gerou essa corrente. E por fim, resolver um sistema em função das tensões nodais. Nesse exemplo, temos um circuito apenas com fontes de corrente, e ele pede para determinar as tensões nodais. Primeiro, arbitrei o sentido das correntes I1, I2 e I3, e identifiquei os nós V1, V2 e V3. E de imediato você não consegue identificar nenhuma tensão para V1, V2 e V3. Analisando o nó V1, você tem que a soma das correntes que entram é igual à soma das correntes que saem. Logo, 10 A mais I2 tem que ser igual a I1. Aplicando a lei de Ohm, temos que 10 V2 menos V1, porque I2 é gerada por V2 menos V1, e I1 é gerada por V1 menos V3. Então, 10 mais V2 menos V1 dividido por 2 é igual a V1 menos V3 dividido por 2. E aqui temos a primeira equação, que 2V1 menos V2 menos V3 é igual a 20. No nó V2, temos que 4x tem que ser igual a ix mais I2. Mais ix, aplicando a lei de Ohm, é V2 menos 0 dividido por 4. Então, vamos substituir isso na primeira equação. Temos que 4 V2 sobre 4 é igual a V2 mais V2 menos V1 dividido por 2. E assim temos a segunda equação do sistema. No nó V3, você tem que I1 tem que ser igual a 4x mais I3. E aplicando a lei de Ohm, V1 menos V3 dividido por 2 é igual a 4V2 sobre 4 mais V3 dividido por 6. E assim temos a terceira equação do nosso circuito. E resolvendo o sistema, V1 é igual a 80 volts, V2 menos 160 e V3 é igual a 300 volts. Neste outro exemplo, temos aqui um circuito que tem fontes de tensão. Quando o circuito tem fonte de tensão e nós vamos relacionar as correntes de ramo, você percebe que vai aparecer uma corrente passando pela essa fonte e você não tem condição de determiná-la, já que você não sabe a resistência interna da fonte. Então você acaba acrescentando uma outra incógnita ao seu sistema, sem com isso poder resolver. E com isso aparece o conceito de supernó, que ele é formado pela fonte de tensão entre duas malhas adjacentes e qualquer elemento em paralelo com a mesma. Neste caso, você percebe que aqui tem a fonte de tensão em paralelo com duas malhas. Logo, você já percebe que vai ter um supernó. Primeiro, nesse circuito, determinei as correntes de ramo e identifiquei os nós, V1, V2 e V3. Ao identificar, eu percebo que V3 tem exatamente a mesma tensão da fonte, que é de 2 volts. E entre V1 e V2, vamos ter um supernó, onde o terminal positivo da fonte está ligado em V1 e o terminal negativo da fonte está ligado em V2. Para analisar o supernó, usamos a lei das correntes para ele, onde a gente considera que o supernó é como se fosse só um ponto.
E depois temos a equação que relaciona a tensão dos nós com a tensão da fonte. Ou seja, V1 e V2 vão ser relacionados com 6 volts. Como V1 está do lado positivo e V2 está do lado negativo, V1 menos V2 vai ser igual a 6 volts. Para esse supernó, temos que as correntes que chegam I3 tem que ser igual a I1 mais I2 mais I4. Aplicando a lei de Ohm para essas correntes, temos a primeira equação. E a equação do supernó, que eu já tinha dito, que era V1 menos V2 igual a 6. No 9E3, como já tínhamos reparado também, a tensão é de 2 volts. Porém, temos que ter muito cuidado com a polaridade na fonte, porque nesse caso o terminal positivo da fonte estava ligado no 9E3. Mas se fosse o terminal negativo, V3 teria menos 2 volts. E resolvendo esse sistema, temos que V1 é igual a 18 volts, V2 12 volts e V3 2 volts. Nesse outro circuito, percebemos que além da fonte de tensão estar entre duas malhas adjacentes, temos um elemento em paralelo com ela, que é esse resistor. Logo, você pode aplicar o supernó, não esquecendo de incluir esse resistor nele. Assim, você tem que a equação do supernó V1 menos V2 igual a 4 volts, e aplicando a lei das correntes de Kirchhoff, 3 A tem que ser igual a I1 mais I2 mais 7 A. E usando a lei de Ohm para calcular essas correntes, temos que V1 sobre 2 mais V2 sobre 4 mais 7 é igual a 3. E resolvendo esse sistema, V2 é menos 8 volts e V1 é menos 4 volts. Então, termina por aqui essa segunda aula. Então, na próxima aula teremos transformação estrela-delta-estrela, além do teorema da transformação de fonte. Até a próxima.